Vamos dar continuidade ao nosso evento, então? Que aula, hein, gente? Que momento, hein? Vamos continuar aqui o nosso evento, que a gente tem um segundo painel que chega agora também cheio de conteúdos riquíssimos para esse dia especial aqui com a gente. Quais são os desafios de reformular a cadeia de suprimentos para impulsionar operações resilientes e sustentáveis no agronegócio, hein? É a pergunta que a gente faz e a gente traz aqui um time competente para poder falar sobre isso. Para falar sobre esse assunto, eu convido nesse momento o executivo da UI na área de cadeias de suprimentos e operações com foco no agronegócio. 18 anos de experiência no gerenciamento e transformação de ecossistema de valor. Atua em logística, planejamento, compras, operações e gestão de ativos. Tem experiência com liderança em transformação digital e habilitação de sistemas. Vamos receber aqui com uma salva de palmas o senhor Ademir Ortega. E ainda para poder falar sobre esses desafios, eu convido para vir ao palco ele, que é chefe de agricultura da Kraft Heinz Brasil, já atuou como chefe de agricultura da Nestlé no Brasil, diretor de serviço de consultoria na P&A Marketing, tem experiência em lideranças em operação verticalmente integradas para fornecimento de produtos cultivados de forma sustentável, além de planejamento, controle, operação de contratos, comercialização e logísticas de insumos agrícolas, planejamento e preparação das campanhas de colheita. Foi responsável por implementar a reestruturação da Secretaria de Agricultura e transformando-a, preparando-a para suportar a estratégia que posiciona o Brasil como plataforma em exportação de extrato de tomate do Grupo Kraft. Com vocês, Pedro Malta. Salva de palmas. Para compor esse time, eu convido o diretor de cadeias alimentares e contas globais, Nayara. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, mestre em Economia e Gestão do Agronegócio pela Escola de Economia de São Paulo, da FGV, e possui MBA em Negócios Internacionais pela FGV também e Universidade de Ohio. Nayara, desde 2016, liderou a estratégia global de café e, desde 2020, atuou como diretor de contas globais responsáveis por desenvolver negócios com as principais empresas de alimentos do mundo. Vindo de uma família de produtores de café, também divide seu tempo com a família na produção de cafés especiais na região de Pinhal, Mogiana de São Paulo. Uma salva de palmas para João Moraes. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o nosso mediador, que ao final desse painel também responderemos as perguntas. Não tenham medo, não tenham vergonha, por favor, podem fazer as perguntas. É um dia de aprendizado também, enriquecedor aqui, tá bom? Então, no final, aqui a gente traz as perguntas, as dúvidas, o QR Code está na tela para que os senhores possam apontar a câmera do seu celular e fazer as perguntas, direcionar a nossa equipe também. O palco é de vocês. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui com o Pedro, com o João. Pedro e João são dois clientes nossos, estamos falando da Yara e da Kraft Heinz. Uma empresa duas empresas gigantescas globais, uma produtora de alimento, né, do campo à mesa. Quem não utiliza aí o ketchup e outros produtos da Kraft Heinz. E o João, desafio aqui é perguntar a algum produtor aqui, num raio de 300 quilômetros, quem não usa os insumos agrícolas aí da Yara, né? Então, obrigado por vocês terem vindo. Nós vamos falar de cadeias sustentáveis e resilientes no agronegócio.
E a gente vai fazer um bate-papo um pouco menos conceitual e tentando passar para vocês o que significa isso, mas entendendo que vocês estão completamente inseridos e cientes do que significa isso, e vamos avançando nas problemáticas que as cadeias de suprimentos precisam enfrentar, aperfeiçoar, para se tornarem mais resilientes e mais sustentáveis, tá bom? Então, queria abrir aqui para vocês com esse slide, que basicamente chama a atenção e é o grande mote, por que a gente está conversando aqui, né? Então, se a gente pega nosso momento econômico pós-pandemia, uma necessidade de digitalização muito grande para se estar atualizado e competitivo nos negócios, uma pressão inflacionária global por aumento de custos, as mudanças climáticas que a Ana Lu comentou bem aqui alguns minutos atrás. Então, tudo isso é um enredo bastante complexo para as cadeias de suprimentos, né? Vide agora um evento global, uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e que basicamente causou um spread de 30% num dos principais, na tríade de princípios ativos aí dos adubos e fertilizantes, que é o NPK, em 2022, né? Então, isso é um fator, foi um fator, ainda é um fator muito complexo para o agro. Quando a gente caminha um pouco mais nesse slide, podemos verificar aqui, estamos falando de uma regulação que a Ana Lu comentou também, aqui na dinâmica dela, que é a regulamentação 2023-1115 da União Europeia, né, e a SEC, né, nos Estados Unidos, também muito em cima sobre as questões, sobre as diligências socioambientais e comprovações de origem e visibilidade, né, principalmente nos exportadores de commodity agrícola, né? Então, a gente está falando aqui dos grãos, outras commodities como cacau, entre outros, tá? Podemos também pegar o agronegócio, que está ali intrinsecamente, ou se não, igual ao manejo da terra, sendo o maior ofensor da agenda do clima, mas com uma possibilidade de ser o maior promotor e quem vira o jogo dessa agenda do clima, né? Então, a gente está falando aí que as ações climáticas no agronegócio, elas têm um potencial de reduzir as emissões totais em 7%, né? Isso é uma contribuição fantástica. No final do dia, isso é um mercado de 360 bilhões de dólares. Um outro ponto, que basicamente digamos, seria o objetivo que está por trás de toda essa lucratividade do agronegócio, é que a gente seja sempre um motor global e eficaz da segurança alimentar do planeta, né? Então, quando você pega o International Food Research Institute, que publicou recentemente cerca de 1,5 bilhão de pessoas, tá? Possui problemas na sua dieta, ou seja, uma dieta ineficiente, tá? Na Ásia e na África. E, por fim, todos têm acompanhado os esforços das COPs, os esforços de agências e de toda a agenda climática global em manter o ritmo desse aquecimento global em 1,5%. Para que isso aconteça, ainda na metade dessa década, a gente precisaria reduzir 50 bilhões de toneladas equivalentes atualmente. Então, assim, é um pouco do tempero do que vive essa cadeia do agronegócio antes do campo, no processamento, no transporte e na mesa, né? Então, é o que a gente vai bater um papo aqui. E como ser ou se transformar numa cadeia sustentável
e numa cadeia resiliente, capaz de ter visibilidade total, de prever e antecipar o risco e conseguir agir mediante a fatores inesperados. Então, aqui, 30% dos alimentos produzidos para o consumo humano são desperdiçados em algum lugar da cadeia de fornecimento de alimentos. Tá? A gente sabe que, de forma geral, soluções de aumento de visibilidade, controle, segregação de produção agrícola são tidos como possíveis soluções de redução do desperdício alimentar. Né? Então, eu queria chamar aqui o Pedro. Pedro é head agrícola de uma cadeia que tem um grau de perecibilidade muito grande. Eu vou chegar um pouquinho para frente, que eu não estou conseguindo ler. O Pedro, ele é head agrícola de uma cadeia que tem uma perecibilidade muito grande, que é a cadeia do tomate. Tá? E Pedro, conta para a gente aqui quais são os maiores desafios aí que as empresas estão enfrentando para aumentar a visibilidade das operações do campo até o consumo, entendendo que o aumento da visibilidade também gera uma das alavancas de controle nesse desperdício alimentar. Por favor. Obrigado, Ortega. Obrigado a UI, ali de Mato Grosso, pela oportunidade. Endereçando a sua questão, eu diria o seguinte, que hoje, né, os desafios nessa arena do desperdício, especialmente nessas nossas cadeias, né, de cultivos de ciclo curto e de alta perecibilidade, como você bem destacou, passa, né, por, especialmente hoje, né, se a gente olhar, acesso à tecnologia é um ponto. É curioso dizer isso, né, porque falávamos há pouco um painel, né, de equipamentos hoje disponíveis com alta tecnologia, né, e uma dificuldade de ter as pessoas competentes e treinadas para fazer o uso dessa tecnologia. Né. Nessa cadeia em particular, que eu estou militando e trabalhando atualmente, há uma condição, né, por ser um cultivo bastante específico, ainda há uma carência de acesso à tecnologia e que, com certeza, está associado também a ter pessoas capacitadas em operar. Né. É um tema muito importante, porque para empresas como a nossa, que atua de ponta a ponta, a gente precisa ainda, no meu ponto de vista, embutir aqui na estratégia e em todas as amarrações da cadeia uma preocupação com relação a uma inteligência no uso, né, de diferentes perfis de material. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós, brasileiros, teimamos em produzir, teimamos, aspas, né, produzir tomate no inverno, né, que é a condição no nosso país que permite esse cultivo de uma maneira razoavelmente bem sucedida. Contudo, fazer isso com dias mais curtos, né, faz com que a gente tenha hoje, né, uma heterogeneidade enorme, né, nos cultivos. E, portanto, a gente sente sim muita falta ainda de tecnologias voltadas especificamente para esse ponto. Além das questões de tecnologia, especialmente tecnologia de colheita, eu destacaria definitivamente um tema que vai amarrar outras questões que a gente vai falar no painel, que é digitalização. Né? Ferramentas de digitalização ainda precisam ser embutidas com mais velocidade, tá? Para poder monitorar aspectos agronômicos, como eu destaquei, mas também para aumentar os processos de telemetria nos equipamentos que estão em campo. Né? Há, nesse nosso segmento, e certamente em outros, né, muitas decisões que precisam ser tomadas e que há tecnologia de ponta hoje disponível para, por exemplo, definição de entrada de colheita, né, velocidade de colheita, melhorando a eficiência, reduzindo o desperdício. E hoje são elementos que ainda nos fogem um pouco e são desafios muito grandes que a gente tem enfrentado. Ótimo, Pedro. Eu queria, João, o Pedro fez o comentário das tecnologias e digitalização, principalmente, se pudéssemos resumir, aplicada àquela condição da agricultura de precisão para a produção do tomate. Sobre o viés de um fornecedor de insumos agrícolas que faz uma venda técnica e quer ver a prosperidade do produtor, né, que está logo à frente da sua cadeia e é o seu comprador,
né, sobre esse viés, e sei que na Yara vocês abrem muito o leque de uma venda consultiva, tentando enxergar os principais problemas, e desperdício de alimentos é um problema. E aí, se a gente pudesse ficar mais meia hora, certamente o Pedro ia parar na logística, ia parar no abastecimento fabril, e se pegássemos os cerealistas e grãos, íamos falar do abastecimento portuário. Mas sobre o viés da Yara, como que a Yara vê a questão do desperdício de alimentos hoje na cadeia, cara? Bom, boa tarde, Ortega, obrigado pelo convite, e também o LID, né, por nos receber aqui, para falar de um tema tão interessante, né? Bom, o Pedro e o Ortega já colocaram um cenário aqui muito interessante, né? Eu acho que o que a Yara pensa e faz nessa direção é sair de ser uma empresa que, em 1905, quando fundada, né, descobriu como transformar nitrogênio do ar em um grânulo, né? Isso através de uma energia, para hoje ser uma empresa de soluções. E soluções que não estão ligadas tão somente ao que a empresa busca, né, mas àquilo que o produtor precisa, né? Soluções que têm o produtor como centro da estratégia. Então, o que a gente faz muito, e qual que é a abordagem, a diferença da abordagem aí, né, Ortega? É principalmente em ser uma empresa de nutrição de plantas que tem um centro de pesquisa e mais de 80 pesquisadores trabalhando exclusivamente em soluções de nutrição de plantas. Por que isso é importante? Muitos dos desafios que o Pedro enumerou aqui, em relação à padronização, à heterogeneidade, né, Pedro, que você citou, em relação à adaptação de um material genético às condições de produção do país, e todo o pacote tecnológico, ele passa muito pela parte de nutrição. Então, a nossa preocupação é fazer isso de uma maneira que entenda a fenologia do cultivo, né? Entenda os picos de demanda de nutrição desses materiais genéticos e entreguem uma resiliência maior. Por quê? A defesa de uma planta começa por uma boa saúde do seu solo e da própria planta. Então, trabalhando isso de uma maneira mais combinada com os desafios produtivos locais e tendo essa presença, né, em 60 países com escritórios próprios e 160 países que nós distribuímos, a gente consegue ter essa visão mais local dos desafios, Ortega, e consegue gerar soluções em conjunto com o ambiente produtivo local. Perfeito, João. Caminhando aqui um pouco, pessoal, para a gente começar a traçar o enredo dessas cadeias mais sustentáveis e mais resilientes, eu trouxe aqui o top 10 risco, tá? De uma pesquisa entre a UI e a CropLife em 2022 no agronegócio. E a escassez de mão de obra qualificada, aumento da produtividade e gargalos de infraestrutura, eles permearam esses top 10 riscos. Tá? E, invariavelmente, tem uma forte correlação demonstrada nessa última pesquisa da CropLife e da UI em 2022, com a otimização dos negócios, inovação e capacidade de operar, estão ligados, intrinsecamente ligados à formação e retenção de pessoas e talentos. Tá? Então, na pesquisa da UI, a gente apontou uma escassez de mão de obra. Na pesquisa conjunta com a CropLife, a gente entendeu ali uma preocupação muito grande com a formação e retenção de pessoas e talentos no agro, e a gente conseguiu traçar também um perfil de otimização, inovação e capacidade de operar o negócio relacionado com retenção e capacitação de pessoas. Tá? Então, sobre essa perspectiva, eu queria te perguntar, Pedro, e operando um negócio agrícola tão grande de tomate, para tomate, né, para o tipo de cultura, a gente está falando de quase 4.000 hectares plantados, todo o processo do pré-plantio, colheita, abastecimento fabril.
quão realmente habilitadas as tecnologias digitais estão as cadeias de suprimento agrícola, né? Realmente as cadeias estão equipadas, né? Elas estão em processos iniciais, você sente essa digitalização do campo à fábrica, e as pessoas, elas estão capacitadas para liderar essa transformação digital no agro, efetivamente, ou não? Ortega, nossa visão, as cadeias, em particular essa na qual a gente está inserido, né, que envolve, então, insumos, serviços, agricultores, logística, a resposta seria que não há uma habilitação plena nesse momento, né? Há uma oportunidade muito grande de avançar nessa direção, tá? Portanto, ainda há um sofrimento compartilhado, né, de qualidade de informação e rapidez de informação, que impacta diretamente, ainda mais numa cultura dessa que a gente está conversando, dos automatados, impacta diretamente em performance de negócio, tá? Falávamos de desperdício anteriormente, e, com certeza, a falta de agilidade, né, na tomada de decisão, informações, prejudica bastante para nós. E o resultado da pesquisa que você fez referência é muito interessante e que é fortemente perceptível no dia a dia, tá? Eu atuo nessa posição há 18 meses e com um mandato, inclusive, de recrutamento de talentos, de pessoas, e tem que ser muito sincero, em 18 meses de trabalho, ainda não consegui preencher todas as posições, tá? Parece um pouco assim, puxa, realmente não, tá? Atrair e reter talentos no nosso contexto da agricultura do Brasil hoje é uma situação, um desafio enorme, né? Que passa, sim, por uma concorrência pelos grandes talentos, né? Mas também há uma questão importante, que acho que é quando coloca ali a questão das pessoas. Estão capacitadas? Eu entendo que as tecnologias estão surgindo com grande velocidade, né? Hoje, nós da indústria somos bombardeados com soluções tecnológicas diariamente, e aí é super importante separar o joio do trigo, e sempre fica uma pergunta que você faz e o fornecedor fica com um ponto de interrogação. Mas como é que a sua solução se integra a tudo que eu já tenho aqui dentro de casa, né? E essas respostas não são simples também, né? E, portanto, há uma imensidade de escolas de agronomia, de engenharia de forma geral, né, interior afora, mas, de fato, se houve uma conquista louvável, né, de oferecer curso superior para muitas pessoas no nosso país, há ainda uma questão de qualidade bastante importante, né? Hoje, a gente nota isso, né? São 18 meses no Centro-Oeste recrutando pessoas e a gente tem tido bastante dificuldade. Legal. João, queria que você trouxesse aqui seu ponto de vista, mas, assim, queria que você trouxesse seu ponto de vista um pouco mais expandido de quem está olhando a primeira milha de uma cadeia agroalimentar, ou seja, o campo, sendo seu cliente, colaborando com você, te pedindo insumos, tendo a capacidade de gerir esses insumos e predizer eventos. Porque, se você for contar da sua experiência desde 1905 e com toda a tecnologia embarcada na Yara, eu tenho certeza que até pelo nível de inovação e tecnologia aplicada no produto, vai vir uma resposta de alta capacitação. Mas não é a cadeia efetivamente do produtor de insumo que eu queria ouvir. Eu queria ouvir a cadeia da primeira milha no Brasil, né? Ou seja, das operações de campo, das operações de abastecimento fabril ou abastecimento portuário, as operações de fazenda, né? O que você observa em termos de agricultura de precisão, aplicação de tecnologias leves, digitais, conectividade e pessoas habilitadas, não talvez no primeiro momento para operar essas tecnologias, mas para conseguir pegar esses casos de uso e realmente implementar no seu dia a dia. Conta um pouco para a gente como que você lê esse cenário aí. Não, acho que o Pedro deu uma ótima entrada e agora com a sua pergunta dá para continuar bem, né, com aquilo que a gente observa no dia a dia, né? Claro que tem um monte de gente, tem uma juventude aí vindo pesado com a parte de criação de
de softwares, de APIs e muita coisa bacana, de ferramentas e tudo mais, né? Acho que tem um problema muito sério na integração disso, né, que o Pedro mencionou. E é a mesma coisa que a gente sofre também quando a gente tenta integrar toda a parte de trazer um produto para o mercado e adequar a aplicabilidade desse produto nas diferentes culturas e nos diferentes sistemas produtivos. Não pela falta, muitas vezes, da matéria humana. Eu acho que tem gente capacitada. Mas eu vou usar um ponto que o Eduardo Lira trouxe hoje de manhã. Tem um vírus, né, que foi implantado no nosso software aqui, né, que o agro não é tão sexy assim, né, para a juventude, né? E aí a gente tem uma dificuldade de trazer essas pessoas e aproximar essas pessoas da necessidade do agro. Então, assim, a maneira como eu enxergo tal qual a sustentabilidade, a digitalização é um alicerce, é um fundamento para a gente conseguir entregar os novos desafios que a sociedade nos demanda, né? Agora, qual que é o grande ponto? Nós precisamos criar mais pontes e tirar um pouco esse vírus, né, que nós temos aí, de que o agro não é tão atrativo, ou que não consegue trazer e embarcar. E, por outro lado, né, o que a gente enxerga muito dentro da empresa e discute e desafia muito o pessoal na parte de TI, na parte de digitalização, se você está criando uma solução para a empresa vender, ou você está criando uma solução para o produtor conseguir utilizar e conseguir agregar o manejo dele no dia a dia? É isso que eu sinto muita falta. E eu começo a olhar, e aí fazendo a meia-culpa, acho que é um processo, isso é uma jornada, isso não é uma coisa do dia para a noite, a gente está aprendendo durante esse voo longo, né? A gente pergunta muito como integrar os sistemas. A gente tem ferramenta de recomendação pronta hoje na empresa, para várias culturas, parametrizada para diferentes regiões, necessidades de diferentes regiões. Chega naquele fator usuário, gente, às vezes não tem internet, né? Não tem conectividade. Às vezes não tem uma pessoa habilitada no campo, uma pessoa que consiga ligar um smartphone e logar numa plataforma e receber essa informação. Então, sim, a gente precisa avançar na parte de educação, né? Minha mãe é professora, né? E ela sempre falou, né? Uma hora a conta da educação vai chegar. E a conta está chegando, porque a gente tem um monte de recurso, a gente tem um monte de ferramenta, um monte de instrumento, excelentes tecnologias, mas a gente não consegue aplicá-las com a maioria do material humano que está aí hoje e que vai ser usuário dessas ferramentas. Vai lá, Pedro. Escutando aqui o João Guilherme, me veio também um ponto que complementa, acho que esse tópico da pergunta. Quando eu falava de falta de integração ou de soluções que de fato sejam amplas e que possam satisfazer a necessidade de digitalização de uma cadeia de suprimentos, passa pelo fato de que hoje essa cadeia, muito bem destacado por você na introdução, ela é alvo de uma série de cobranças, né? Então, se há uma situação relacionada, uma demanda, né, de você ter agricultura de precisão na nutrição e irrigação de plantas, você também tem que ter a questão do seu acompanhamento e controle ambiental de uma propriedade, do ponto de vista mais amplo. Você tem questões financeiras, de alavancagem financeira, de projeção financeira, a logística. Então, hoje, uma propriedade, independente do seu tamanho, de onde esteja no país, ela está exposta e é demandada de uma série de iniciativas, né, e que, do ponto de vista de digitalização, não é fácil encontrar soluções que acompanham essa complexidade. Então, eu escuto também outros profissionais do setor comentando que encontram soluções interessantes aqui, que preenchem uma parte desse escopo, ou outra,
né? Mas, de fato, uma coisa mais ampla é muito difícil e fica a conta para o usuário de tentar fazer essa integração, né? O que, então, geram condições não tão confiáveis, né? de banco de dados, de transações e assim por diante. Fica uma certa colcha de retalhos, né? E que também, seja para uma propriedade rural ou para uma indústria de alimentos, é uma vulnerabilidade enorme do ponto de vista de controle e eficiência. Essa pergunta daria muito, né, Felipe, da Renature ali. Poderia fazer um painel só com essa pergunta, né? Porque aí engajaríamos muitas outras coisas, né? Como é que um médio e um pequeno produtor sobrevive, né? Nos dias atuais, com a necessidade de entregar, né? Tanto atributo tecnológico, tanta informação. Mas vamos avançar aqui, até para a gente pegar a dinâmica aqui do que a gente está querendo chamar a atenção aqui para uma cadeia que entrega sustentabilidade e resiliência. E resiliência, pessoal, podem fazer uma analogia com aquela função dos materiais, né? De envergar e conseguir voltar ao seu estado normal. Então, olha aqui essa estatística. A gente está falando aqui que, segundo a FAO, de 20% a 40% de todo alimento que é produzido, tá? De todo alimento, são atacados por pragas e doenças, e não seremos capazes de alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 sem uso criterioso de fertilizantes minerais. São dados da FAO. Tá? Então, a indústria de insumos agrícolas e as tecnologias de agricultura de precisão possuem um papel fundamental, não negociável, né, na agricultura em escala, em grande escala. João, eu queria trazer teu ponto aqui primeiro, e depois a gente evolui no Pedro. Na tua visão, qual o papel da indústria de trade em transformação junto ao produtor para suportar o pacote tecnológico necessário a fim de mitigar os riscos de ruptura e, consequentemente, desabastecimento? Essa pergunta aqui, se eu fizesse para o Pedro, era uma pergunta que ele ia tirar nota 15. Né? Então, eu estou fazendo para você, porque, efetivamente, por exemplo, o Pedro é um grande financiador de pacote tecnológico, né? Para os growers, para os produtores de tomate. Né? Então, agora, sobre o teu viés de uma indústria de insumo, qual é o papel desse grande processador, como a Kraft Heinz? Qual é o papel de uma trading em fazer essa produção acontecer e ter que financiar esse pacote tecnológico? Ortega, eu acho que, na minha opinião, isso não é um desafio de uma empresa, de um setor ou de um indivíduo só, né? Então, o que a gente procura fazer, né, é se aproximar da indústria processadora, da indústria comercializadora, aí, da parte de trading, né, comercializadora dos alimentos, para criar ambientes favoráveis, criar ambientes habilitadores, né? Para mim, as empresas vêm fazendo bem o seu papel de buscar soluções que antes garantiam a segurança de supply, né, a quantidade que eles precisam, na qualidade correta, na região e tudo mais. Nós temos novos desafios que permeiam agora outras áreas que aí demandam uma aproximação e a criação desse ambiente habilitador. E quem são esses stakeholders, né? São os produtores, os compradores, toda a pesquisa e desenvolvimento, né? A indústria de processamento ou de transformação, né? O crédito, os insumos, né? As máquinas e mecanização, né? Para que tudo isso gira de maneira coordenada. E eu incluí um aqui também durante a palestra do Edu, que é a parte política, né? Como é que a gente cria políticas públicas que favoreçam essa aproximação e entreguem juntas, né, esse objetivo que nos é colocado, né? Então, na Yara, a gente tem uma área que é de cadeia de valor e gestão de contas globais, justamente buscando essa aproximação, né?
o meu olhar, além de ser um foco no produtor, é entender quais são os desafios que a Kraft está enfrentando para conseguir originar o seu tomate com toda aquela especificação de qualidade, mas agora cada vez mais também de visibilidade de como foi produzido, de toda a parte de carbono por trás dela, de emissões, toda a parte dos KPIs de sustentabilidade aí que ela elencar como prioritário para o consumidor dela. Legal. Pedro, quando... Mas acho que deve ter por volta de um ano que a gente começou a conversar, comecei a aprender um pouco mais sobre a tua cultura, e eu me lembro dos teus relatos, dos teus problemas com a cigarrinha, né, no milho doce, uma praga terrível, e até da própria problemática ali de algumas outras doenças do tomate, e ficou claro para mim que não é uma perspectiva apenas de suprimentos, de liberação de capital de giro do produtor, garantia do suprimento, mas é uma perspectiva core para o negócio, né, vital, né, garantia de acesso à matéria-prima e produtividade, né, deixar aquela fábrica em níveis planejados, combinados, não deixar faltar, né, fazer o negócio acontecer, né. E quando a gente vê aquela estatística ali da FAO de 20% a 40%, aquilo ali é muito crítico, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco mais como que você vê isso, mas não do aspecto efetivamente do sócio do capital, do dinheiro, mas como que você é consultor agrícola desse produtor, entendeu? Como é que você, junto com ele, co-constrói e estabelece uma relação para melhor utilização e melhor retorno dos resultados no fruto, na leguminosa ou no cereal que ele está produzindo? Olha, a gente constrói junto com o agricultor com dois papéis importantes. Tá? Nós somos uma instituição, um cliente exigente das áreas de P&D da indústria química de forma geral, seja fertilizantes defensivos, e somos também fomentadores e incentivadores de empresas novas que estão trazendo soluções das mais diversas, com tecnologia, sempre voltado para nutrição, controle de pragas e doenças. Portanto, nós somos essa parte de pressão do ponto de vista de demandar soluções para a grande indústria e para a indústria nascente desse segmento, para ter condições de levar ao agricultor a melhor combinação de insumos do ponto de vista de resultado, aplicabilidade, segurança pessoal, ambiental e, obviamente, de custo. Tá? Eu preciso manter as culturas com as quais trabalho bastante atrativas. Estou sempre concorrendo com outras alternativas possíveis na mesma área, naquele mesmo momento do ano. Né? Se eu abasteço uma fábrica com tomate in natura 4 meses por ano, a mesma fábrica é abastecida 12 meses do ano com milho doce. Né? E, portanto, essa intensidade, né, de atividade agrícola traz desafios. Você mencionou um deles. A cigarrinha do milho não é um privilégio do milho doce, é do milho de forma geral, e, de certa maneira, a racionalidade do nosso negócio, que requer um abastecimento diário de milho doce, acaba acarretando em que nós construímos uma ponte verde da cigarrinha de um ciclo agrícola do milho propriamente, do milho-grão, de um ano para o outro. Né? Então, a gente tem consciência de que, nesse sentido, criamos uma situação desafiadora para nós mesmos, né? Mas que, para essa situação, também, assim como falei inicialmente, faz parte esse nosso papel, né? De pressão, de cobrança. E tem um terceiro ponto. Eu falei da indústria química, da indústria jovem, as startups, né, que hoje florescem no país de maneira muito interessante, mas também uma terceira parte aí, que é a academia, né, a universidade, que também tem trazido e tem pensado soluções alternativas e que conversam com os temas de ESG e sustentabilidade, porque, obviamente, se eu sou pressionado como executivo de levar os resultados para o business, eu também tenho as metas cada vez mais evidentes de pegada de carbono dessas operações,
né? E aí eu tenho que tenho que trazer soluções mais equilibradas. Então, é um papel delicado, importante, e que nos envolve com vários stakeholders aí do mercado. Pessoal, sente só essa passagem aqui de slide aqui, eu me confundi, mas se liguem aqui. Então, até agora, a gente veio falando de resiliente, né? Ou seja, a capacidade de você manter o negócio conforme planejado, né? Ou seja, o que você planejou fazer daquele negócio depende de um suprimento agrícola que está intrinsecamente ligado a um insumo agrícola, né? de nutrição, de saúde. Então, até o momento, a gente falou de desperdício alimentar, de pragas, de falta de capacidade de digitalização no campo, ou seja, do lado do suprimento agrícola, e olha as equações que nós vamos introduzir nessa cadeia, né? Então, agora a gente vai dar aquele pulo de resiliência para sustentabilidade. Não precisa ler ponto a ponto essas estatísticas, não. Eu vou resumir, tá? Aqui é um novo, segundo o índice futuro de consumidor da UI, que é uma publicação que a gente faz trimestral, há algumas publicações já com certa recorrência, a gente enxerga novos grupos de consumo, basicamente 2 novos grupos de consumo, tá? Um que está relacionado à dieta saudável e o outro que é o que a gente chama em inglês de planeta amigável, de planet friendly. É aquela pessoa, aquele indivíduo que está buscando produtos ou serviços sustentáveis, tá? Então, esse pessoal, e talvez nós estejamos nesses grupos, tá? Nós estamos redesenhando o perfil do consumo, de fato, tá? E a grande sacada é que não tem ninguém a fim de pagar mais caro por isso, tá? Então, essa é uma questão, né? Então, assim, João, como é que os negócios estão respondendo a esses grupos de consumo na sua visão, né? E transformando as cadeias com mais resiliência e sustentabilidade, né? Porque veja agora como a vida das cadeias de suprimentos agroalimentares não está fácil, né? Então, eu falei de eventos com altas capacidades de ruptura do fornecimento, né? Pragas, mão de obra, desperdício alimentar, e agora eu tenho um cara lá do outro lado, que eu acho que é a razão de existir da cadeia, que fala assim, ó, teu tomate aí é sustentável? Foi produzido legal lá? Pagou o FSA lá para o produtor? Está tudo em dia? Botou aqui no rótulo? Não estou vendo nada no rótulo, meu. Então, mas olha só, não quero pagar R$1 a mais por isso não, tá? Como é que é isso, cara? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês enxergam isso desde o ponto inicial com o insumo agrícola e depois Pedro fala um pouco mais aí, como que a Kraft está enxergando isso? Ortega, eu acho que existem várias vertentes, a gente tem segmentos de mercados diferentes, né? Como empresa global, a gente tem que pensar naquele 1,5 bilhão de pessoas que ainda está em uma insegurança alimentar, né? E aí está muito a missão da Yara, que é alimentar o mundo de maneira responsável e proteger o planeta. E a gente tem ali, como você mostrou no slide anterior, um segmento de mercado que está, sim, disposto a pagar mais, que quer consumir, que é, assim, nossa Europa, Estados Unidos, né, ocidental, né? E aquele buchicho lá da Faria Lima, né, como a gente conversou no nosso bate-papo, né? E como é que a gente cria posicionamentos para esses diferentes mercados, né? Então, assim, existe um investimento para fazer essa transição para a agricultura regenerativa, tá? E, na minha opinião, esse investimento não pode ser só do produtor. Não pode ser mais uma pressão no produtor toda a exigência que o mercado traz para ele. O produtor tem que estar, sim, encadeado nisso, ele tem que estar, sim, respondendo ao que o mercado quer, mas ele precisa do investimento também da indústria e do consumidor para que possa implementar essas mudanças. E por que eu digo isso? Porque mudar um sistema produtivo ou mudar algumas técnicas nesse sistema produtivo não necessariamente farão com que o produtor passe ileso por essas mudanças. Isso pode ter algum impacto em produtividade, no primeiro momento, tá? Eu enxergo que no médio e no longo prazo traz melhoria de produtividade, como a Vanessa até relatou aqui o caso dela anteriormente, né?
Mas, num primeiro momento, isso pode, a adequação, o período de transição, pode sim trazer algum prejuízo, e isso pode ser não convidativo ao produtor adotar. Então, nós precisamos fazer uma transição articulada com aquele ambiente habilitador que eu mencionei no slide anterior, na fala anterior, para que esse produtor ele seja engajado e não tão somente demandado, e que seja transferida mais uma pressão para ele ter que cumprir. Com base nisso, né, a gente pensa, a Yara lançou uma nova aspiração, que é um futuro alimentar positivo para a natureza. E isso está muito pautado na parte de agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa hoje não tem uma definição acadêmica ou da ciência somente. Existem várias definições, né? A gente está pensando em agricultura regenerativa num modelo muito mais de resultado do que de prática. E quais são os 5 temas recorrentes dessa agricultura regenerativa? Não dignidade do produtor, prosperidade do produtor. Acho que mais do que ter dignidade, acho que dignidade é o primeiro passo para prosperidade, né? Saúde do solo, biodiversidade, toda essa parte, todos esses elementos, né? O clima, né? E também tudo que está ligado a capacidade de tornar esse sistema mais resiliente é onde nós estamos trabalhando. E muita gente pergunta, né? Mas isso não vai reduzir o uso de fertilizante? Porque o uso do recurso é um desses pilares também. Não importa. Sinceramente, não importa. Reduzir a quantidade de fertilizante por hectare, pode ser que em alguns lugares seja justamente o que a gente precisa fazer, mas a gente sabe que, no geral, o prejuízo do mau uso do fertilizante é muito maior do que o benefício que a gente poderia alcançar. Então, é usar de maneira coerente, é a eficiência do uso do nutriente. Como que a gente otimiza esse uso do recurso para produzir mais mais sacos de milho, de algodão, seja lá qual for a cultura, por quilo de insumo aplicado. E associado a também matrizes orgânicas, isso não tem problema nenhum. Os resultados de pesquisa demonstram que a associação do fertilizante mineral com o orgânico aumenta a produtividade dos campos de produção. Então, isso tem que vir junto mesmo, tá? Bacana demais ouvir você falar. E, Pedro, adorei quando a gente conseguiu fechar o teu nome, porque a gente tem trabalhado com cadeias resilientes e sustentáveis, ajudando a empresa a transformar. E depois, quem tiver interesse, a gente pode bater um papo. Nossa abordagem na UI tem 5 alavancas, tá? Da descarbonização, a diversificação de fornecimento e fornecimento sustentável, visibilidade e rastreabilidade, e mais 2 alavancas. E o que a gente percebe é que essa primeira milha da cadeia, onde exatamente você comanda uma agricultura lá da Kraft, é ali que a gente parte certo, ou se a gente partir torto, tudo até a gôndola está torto, né? E quando a gente vai fazer um comparativo dos gargalos no processo produtivo, no campo ou na logística de distribuição, invariavelmente o campo é onde você tem as variáveis de maior dificuldade de administração e controle, né? Talvez na indústria você tenha talvez em alguns momentos um nível de investimento maior. Então, eu quero segregar uma linha, eu quero fazer uma produção segregada, e você investe, né? Você coloca um CAPEX, um investimento numa linha, mas é um ambiente muito mais controlado. Então, a pergunta que eu queria te fazer, Pedro, é o seguinte: você e a tua empresa sentem um reflexo e espelho daquela pesquisa ali? Ela é real nos planejamentos de demandas e nas pressões que você sofre enquanto a primeira milha? Vocês estão buscando entregar produto sustentável e comunicar isso?
sim, ela é real, a pesquisa expressa o que a gente observa atualmente de maneira muito concreta. E sim, a empresa vem se desenvolvendo para poder preencher essa lacuna, né, e satisfazer essas expectativas dos consumidores, sejam brasileiros ou estrangeiros, né? Como uma empresa global, ela precisa estar preparada em ter uma cadeia de abastecimento de produto acabado, inclusive, né, bastante dinâmica e flexível. E o que isso se traduz na prática, no dia a dia, colocando os pés no chão, na nossa realidade? Colocando num novo patamar o tipo de relacionamento que a gente precisa ter com os agricultores, no que você chama de primeira milha. Tomate, um cultivo de 4 meses e meio, né, eu não posso limitar a minha relação com o agricultor por esse período de tempo, e depois que o tomate foi colhido, eu dou um abraço e volto no ano seguinte, né? Essa relação transacional, hoje, ela é impossível e não pode se manter. É necessário manter um relacionamento, mesmo quando o cultivo do meu principal interesse não esteja implementado naquela área. Por quê? Porque a qualidade, a sustentabilidade, a boa gestão da propriedade é algo do dia a dia e que vai ocorrer. E eu preciso acompanhar, quero acompanhar, né? As cobranças com relação à pegada de carbono dos nossos cultivos e produtos. É fundamental que eu entenda quais são os outros cultivos que ocorrerão naquela mesma área quando não tem o tomate, por exemplo. Não que eu vá determinar o que vai acontecer, mas eu preciso construir um relacionamento que abra portas para que eu possa influenciar, sugerir e dar meios para o produtor, quando for fazer a sua soja, o milho safrinha, por exemplo, que ele adote práticas agronômicas mais sofisticadas, mais inteligentes, que, por exemplo, preservem a qualidade do solo, preservem a fertilidade do solo, que não façam nenhum impacto negativo do ponto de vista da pegada de carbono do que está saindo da propriedade. Então, aumentou bastante a complexidade do nosso trabalho, né? Não se limita mais exclusivamente a um período de tempo no ano, né? E algumas ferramentas estão aí, e a gente já vem utilizando algumas delas. Certificação agrícola é necessariamente um caminho, tá? A empresa tem um projeto já em andamento nas principais origens de tomate do planeta, na área de certificação. Agora, quando você fala, né, mas e a cadeia para ser mais resiliente e sustentável? Isso, quando eu falo, né, da importância do relacionamento de longo prazo, um relacionamento próximo, que traga a perpetuação do negócio, isso é fundamental, porque hoje as cobranças que nós recebemos e o ímpeto de aumentar a produção de tomate Kraft Heinz Brasil, ela está associada à dificuldade de produzir o mesmo tomate em alguns países do hemisfério norte, que possivelmente, ao longo de décadas, talvez não tenham tido a mesma atenção na fertilidade do solo, no uso racional da água, entre outros insumos que são essenciais para esse cultivo, né? Então, estamos atentos ao que ocorre em outros países para fazer o oposto aqui, e a gente manter essa onda da sustentabilidade e da resiliência. Mas, palavra-chave, relacionamento, de longo prazo e próximo. Perfeito, pessoal. E aqui trago para vocês para a gente fechar, estamos encaminhando aí para os nossos 10 minutos e liberar todo mundo para o almoço. Então, a gente está falando de cadeia sustentável e cadeia resiliente, né? Tornar cadeias sustentáveis e resilientes endereçam uma série de fatores, de tratativas de desperdícios, não rupturas, endereçar a sustentabilidade de ponta a ponta, comunicar para o consumidor e conseguir capturar valor ou não perder valor com o seu produto ou serviço. E ainda no ano de 2022, a gente fez uma pesquisa no Ocidente, tá? Com cerca de 250 executivos C-Level e executivos por empresa. Então, cerca de 250 empresas. E vários segmentos com muita predominância do consumo agroalimentar. E a gente perguntou para esses executivos quais eram os investimentos
que eles estavam fazendo nas suas cadeias nos 2 anos que se passaram e o que eles verificariam 2 anos à frente como capacidade de funding, de dinheiro para investir, para habilitar cadeias mais resilientes e sustentáveis. E assim, a discrepância das respostas, tanto para 2 anos para trás, quanto para 2 anos à frente, ou seja, até 2024, foi contundente. Todos eles estão investindo em aumento da visibilidade de ponta a ponta e aumento da resiliência da cadeia de suprimentos, tá? Então, invariavelmente, todos eles querem ter um grau a mais de visibilidade de todos os elos integrados da cadeia, de ponta a ponta, e querem criar cenários com essa visibilidade de resiliência para o seu negócio, né? Ou seja, uma vez que eu estou vendo a minha cadeia, talvez não num real time, mas muito próximo da operação real, como que eu consigo simular impactos, como é que eu programo o meu negócio para responder para esses impactos quando ocorrer, ou consigo predizer esses impactos. Então, foi unânime. Eles, nos últimos 2 anos, investiram pesadamente em aumento de visibilidade de ponta a ponta e instrumentos de resiliência da cadeia, e para os próximos 2 anos, até 2024, vai ser a concentração de investimentos aí deles também nisso. Tá? Eu queria ouvir de você, João, como que você basicamente responde isso daqui para a gente, né? Então, assim, as operações do agronegócio hoje, elas estão preparadas, né? Elas estão em prontidão para entregar visibilidade e rastreabilidade ponta a ponta, né? Aumentando transparência das operações, comunicando e capturando valor no consumo e também se adequando às exigências socioambientais que estão vindo no comércio global. E por que eu pergunto isso? Pergunto isso e eu vou começar um pouco de trás para frente, porque eu vejo um susto muito grande e vejo um excesso de comunicação e preocupação, né, que beira até um frenesi, quando a Europa aprova uma legislação e ela coloca numa lista alguns grupos de commodities, como soja, milho, cacau, gado, né, sobre diligência socioambiental e ter que entregar a prova de origem e visibilidade. Então, quando eu observo esse susto, me remete a uma falta de prontidão. Tá? Então, esse é um ponto. Eu também ainda vejo muita gente tentando entender como capturar prêmio fidelidade, prêmio em preço, imagem, sobre demonstrações para o consumidor final de uma cadeia sustentável e segura. Tá? Não existe uma correlação com visibilidade e rastreabilidade. Rastreabilidade, às vezes, vem como uma obrigação. Então, e também, para passar para vocês agora definitivamente, transparência, né? Então, nós estamos no ano de 2023, se eu não me engano, alguns meses atrás, a gente ainda tem notícias de tradings em níveis globais originando soja de região não conforme, né? Ou sem CAR, ou com desmatamento ilegal. Então, assim, cara, o agronegócio hoje está em nível de prontidão para entregar rastreabilidade e visibilidade de ponta a ponta, ou não? Bom, acho que o mais fácil seria dar a resposta do agrônomo, né, que é o depende. Eu acho que existem cadeias produtivas em níveis diferentes de maturidade, em situações diferentes para responder a essa pergunta. Mas, em sua maioria, Ortega, a não ser que exista um esforço conjunto de aproximar os setores, tratar e um MRV, né? Ter uma ferramenta mesmo, criação de ferramentas e plataformas aí, focadas em monitorar, reportar e verificar,
A gente tem um monte de pilares desses postos, né? Que foi apresentado até aqui o caso anterior, mas o esforço coletivo ainda ele não é muito bem articulado, né? Então, eu acho que foi até intencional, né? Eu vim trazendo nas respostas essa parte do ambiente habilitador, né? O que a gente precisa fazer, como a gente junta, como aproxima os elos, porque, no final, a nossa resposta para a sociedade, para nós como consumidores também, vai depender de toda essa articulação. E, numa visão muito simplista, né? O que nós precisamos fazer, né? O que a gente deveria nos enfocarmos, né? A gente tem que ter uma coleta de dados. Bom, tem um monte de empresa coletando dado, tem um monte de big data aí, né? Tá, mas informação coletada não gera conhecimento, né? Como é que isso aí está sendo harmonizado, né? Por quanto tempo isso está sendo coletado e harmonizado numa linguagem comum, né? Se isso for harmonizado, permite a gente gerar estatística, né? Começar a gerar análises melhores, né? Como é que a gente vai trabalhar o uso da propriedade desses dados, que é um tema extremamente limitante hoje, né? Hoje você tem acesso a um dado que você não sabe se o ano que vem você vai poder continuar mantendo no seu servidor para poder usar no ano seguinte. As leis gerais de proteção de dados, o GDPR na Europa, isso está impondo uma dificuldade muito grande na maneira de uso, armazenamento e tratamento dos dados, né? Como é que a gente mede, como é que a gente define, né, as linhas bases, né? O Pedro já trabalhou em projetos de definição de linhas bases, né? Isso é importantíssimo, de onde nós partimos, até para poder considerar o tema de adicionalidade, né? A medição, monitoramento, quais são os indicadores que a indústria precisa em resposta à demanda do consumidor, né? Como é que a gente define essas áreas de melhoria e como é que a gente dá bom direcionamento para uma massa de produtores aí, nesse sentido, para conseguir realmente ter efetividade em levar as áreas-chave e ter o investimento bem alocado para essas áreas, né? E essas recomendações, né? Qual que é o nível de customização que eu preciso e que eu consigo entregar para poder trazer aquela linha base para um nível melhor? E um nível melhor que não olhe tão somente o ponto de vista da indústria, mas olhe todos os pontos, né? Todos os pontos que vieram ali de sustentabilidade, né, nos seus 3 pilares, né? E o último passo, como é que a gente valida a metodologia? Como é que a gente mantém a metodologia atualizada a essas demandas? E como é que a gente usa metodologias que criem também confiança? Porque uma das coisas que a gente tem visto nas pesquisas que nós temos feito é que uma das principais preocupações da indústria é a acurácia do dado, a precisão do dado, né? A replicabilidade, como ela se comporta ao longo dos anos e a nossa capacidade de acumular isso e dar recomendações efetivas. Então, eu acho que aí é que a gente fica com uma grande pergunta, né? Isso dá muito trabalho, isso demanda muita articulação, né? Quanto custa fazer isso, né? E quanto custa não fazer isso? No painel anterior da Ana, falou-se do custo reputacional, né? Então, acho que é nessa linha que a gente tem que navegar e se aproximar para a gente conseguir construir um futuro alimentário positivo para a natureza. Legal. Nós estamos aqui há 15 segundos de acabar o tempo. Eu vou colocar umas questões, Pedro, e em respeito, eu iria passar para você falar de visibilidade e rastreabilidade, mas vamos fechar para o pessoal almoçar. E assim, vou colocar só algumas questões não conclusivas, porque o objetivo aqui não é traduzir um ponto de vista da UI meu, mas é esse ambiente gostoso aqui
de debate, exposição. Sobre visibilidade e rastreabilidade, meios e formas, né? Público, privado, fazer ou não fazer, qual é o valor ou qual não é. Recentemente, agora, nesse momento, a gente está conduzindo um projeto na Argentina para rastreabilidade de ponta a ponta de defensivos agrícolas. Tá? Na Argentina, a agência é o Senasa, é uma mistura de MAPA com Anvisa, tá? Fazendo uma analogia com a gente aqui. Então, lá é obrigatório, tá? Há cerca de 4 anos, efetivamente, é obrigatório. E é obrigatório no sentido de você ter uma licença para operar, se você não tiver com rastreabilidade. E é uma rastreabilidade de eventos com gravação em blockchain. Tá? Então, só vou colocar a questão. Depois, no café, eu digo se isso funciona ou não. Mas lá é licença para operar obrigatório. Tá? E no Brasil, a gente está numa jornada, que a gente cumpriu 2 estágios com essa jornada, na cadeia do cacau, para entregar rastreabilidade e segregação de ponta a ponta. Eu consegui te entregar um líquor, uma manteiga, um pó, desde o polígono, né, da onde é gerado o grão, vulgarmente no cacau chama-se o bean, né, gerado amêndoa, até o final da indústria. Esse cliente nosso, essa cadeia, fez aqui o mínimo produto viável, né, o MVP dessa história de rastreabilidade e segregação. Só com essa iniciativa ele está capturando de premium price alguma coisa em torno de 180, 190 dólares por tonelada no cacau. Tá? Então, só para a gente colocar aqui se vale a pena a visibilidade e rastreabilidade. Tá? São casos específicos, não tem resposta nem sim nem não. Passamos 2 minutos e meio. Pessoal, obrigado, um bom almoço. Temos mais o dia. Pedro e João, foi maravilhoso. Obrigado por vocês terem vindo. E obrigado demais. Ano que vem vocês estão aí de novo. Obrigado.